Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, semanal durante aí até pelo menos o Super Bowl. Depois do Super Bowl pretendo colocar mais um episódio por semana de NBA. No mínimo, quando começarem os playoffs da NBA, a gente vai aumentar essa frequência para 2 episódios por semana. Falo isso porque pode ter novos ouvintes aqui no podcast, né? Eu explodi um vídeo que eu postei no TikTok sobre o Luka Doncic. Então, se você veio do TikTok, seja bem-vindo. Espero que você goste do podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje falaremos sobre essa nova... é um episódio especial, né? Faltam 2 dias aí pro ano acabar. A gente vai falar sobre essa geração fantástica que tá se firmando na NBA agora, né? Porque, por exemplo, o Doncic fez anteontem, o que o Zion fez ontem. A gente tá vivendo um momento realmente, acho que ímpar de nível de talento na NBA. E depois eu e o meu convidado aqui, que é o Vitor Buratini. Dá um alô pro Vitor logo. Vitor Buratini, jornalista, formado recentemente, lá do Camisa 23 também. Como é que você tá, cara? Tô ótimo, mais uma semana aí, ansioso pra quando começarem os 2 podcasts de NBA por semana, porque aí aparecerei mais, espero. Por favor, né? É um grande... Pô, o Vitor é quase não, da casa aqui já do podcast, sempre participando aqui. Eu passei o dever de casa, né? O ruim de participar do podcast Cara dos Esportes pro Vitor é que tem dever de casa, né? No caso aqui desse exercício, que a gente vai fazer a seleção da temporada do ano da NBA. Ou seja, o ano corrido de 2022, como era a bola de ouro antigamente, né, do futebol. A gente vai pegar a segunda metade da temporada passada, playoffs e essa primeira metade da temporada atual, que dá algumas diferenças em relação ao que foi o All-NBA, né, da última temporada, e a gente já passou as nossas listas aqui. Eu vi que a gente tem alguns pontos que a gente discorda, então vai ser uma conversa bem legal. Vamos passar para essa discussão aqui sobre essa nova geração da NBA. Antes, lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link. Um incentivo extra, eu vou sortear 2 pessoas que criarem contas novas no Bodog até quarta-feira, 18 horas. Eu vou sortear 2 pessoas para ganhar um Pix de R$100. Cada uma vai ganhar um Pix de R$100. Então, participa aí, Vitor. Vou criar minha conta aqui. Aproveita enquanto eu tô falando a promoção, Vitor. Você tem que criar sua conta. Se você já criou sua conta, infelizmente, não é pra você esse sorteio. Vão ter outros sorteios pra quem já é usuário do Bodog há algum tempo. Mas crie sua conta utilizando o meu link, que tá na descrição. Tem um formulário na descrição desse podcast que você vai ter lá todas as instruções. Você tem que preencher seu nome, contato, e vai ter um espaço lá pra você mandar o print do e-mail de boas-vindas. Que aí pra saber que você criou sua conta agora. E aí na quarta-feira eu vou sortear 2 pessoas. Se você for sorteado, eu vou entrar em contato com você, pedir o seu Pix. Pixinho de R$100 aí pra começar o ano. Sempre bom. Vamos falar agora o gancho aqui. Eu até tava conversando com o Vitor quando eu convidei ele pra participar. Queria falar do Luka Doncic, que é o jogo que ele fez. Literalmente, nunca na história da NBA um jogador fez 60 pontos, teve 20 rebotes, pelo menos 20 rebotes, pelo menos 10 assistências. Você olha pra aqueles jogos absurdos do Will Chamberlain, né, dos anos 60, 70, Oscar Robertson, nunca foi feito. E o Luka Doncic é um cara de outro mundo. E o gancho que eu quis falar aqui é sobre essa geração da NBA. Porque a gente tá entrando aí numa era que é absurdamente profunda em nível de talento. Nunca a NBA teve tanto talento quanto ela tem agora. A gente vai vendo essa geração do Kevin Durant, do LeBron, do Kawhi, do Curry, o pessoal envelhecendo. Tem a geração que tá no auge, né? Tipo Giannis e Jokic. E aí você pega a lista de jogadores que tem menos de 25 anos na NBA. Eu separei aqui, assim, fui escrevendo e tal, quando eu vi tinha 26 nomes. Eu vou falar aqui mais rápido que eu conseguir, eu vou falar os 26 nomes que eu separei aqui de jogadores com menos de 25 anos. São eles: Luka Doncic, Jason Tatum, Ja Morant, Zion Williamson,
Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton, Trae Young, De'Aaron Fox, Darius Garland, Anthony Edwards, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Desmond Bane, Paulo Banchero, Jared Allen, DeAndre Ayton, Tyler Hero, LaMelo Ball, Franz Wagner, Benedict Mathurin, Jalen Green, Anthony Simons, Scottie Barnes, Michael Porter Jr., Jordan Poole. É absurdo o talento que tem na liga. Vai entrar o Wembanyama no próximo draft, vai entrar o Scoot Henderson. Acho que vai ter o pessoal meio saudosista, não, porque os anos 80 foi melhor e tal, não sei o quê. E eu até acho que a década de 80 foi a mais importante para a história da NBA, né? Porque início da década de 80, final da NBA de Magic e Bird era VT, Sim. Não passava ao vivo. E no final da temporada ela estava desafiando, já chegando perto do beisebol, eventualmente alcançaria o mesmo nível. Então é a década mais importante. Mas em termos de talento, a NBA hoje nunca esteve tão profunda quanto em nenhum momento da liga. Não, eu concordo plenamente. Isso porque você só citou 2 nomes da classe atual, né? Foram o Mathurin e o Banchero. Porque ainda tem muita gente aí pra decolar. Ainda tem aí o Chet Holmgren, Jaden Ivey, o Jabari Smith. Então, assim, tem muita gente ainda pra gente ver entrando nessa lista, né? Mas, cara, é realmente bizarro, porque, assim, você falou 26 nomes, isso dá praticamente um jogador de menos de 26 anos, de menos de 25 anos ou menos, que poderia estar em cada equipe e que seria, assim, de outro patamar, sabe? É um cara diferente, que tem potencial para ser All-Star. Na minha opinião, todos esses nomes aí que você falou são, ou já são All-Stars, ou super estrelas, eventualmente, ou até podem virar. Então, assim, cara, eu concordo plenamente quando você diz que é a era com mais talento, né? Porque, somado a isso, você já tem os jogadores que estão consolidados, né? Que são, sei lá, mais 30. Então, assim, por equipe, você conseguiria ter ali, no mínimo, uns 2 nomes de alta qualidade, sabe? Então, assim, acho que a gente é muito privilegiado de ver esse momento aí em que a gente tem, sei lá, uma lista de 10 jogadores concorrendo para MVP, que, assim, são 10 que estão concorrendo mesmo. Desses 10, tem uns 4 desses aí que você mencionou. Então é o Doncic, é o próprio Zion ali, que vem fazendo uma temporada espetacular, é o Tatum. Então, assim, realmente é uma era inigualável, e eu acho que a tendência é que só cresça. Eu acho que a gente tem visto aí um aumento cada vez mais das equipes sabendo desenvolver os seus jogadores melhores, sabendo tirar o melhor deles. Isso acaba fazendo com que mais deles, consequentemente, virem estrelas. E é isso que você falou mesmo, né? Você tem esses caras aqui embaixo e você tem um monte de gente ainda no auge, né? É um negócio absurdo. E a gente... Eu sei que, Curry, LeBron, Kevin Durant são caras históricos na NBA, né? São caras das maiores figuras da história da liga, né? Mas também antes deles, a gente achava que não ia ter, você tinha o Shaq, o Kobe um pouco mais recente, Tim Duncan e tal. Então sempre tem essas novas superestrelas, né? E esse nível de talento que tem na liga, eu acho que vai permitir a liga chegar a 32 times. Porque hoje comporta 32 times, né? Porque você olha a história das expansões da liga, a mais recente foi em 2004, né? Quando teve a criação do Charlotte Bobcats, né? Agora Charlotte Hornets. Chegou a 30. Antes disso, em 95, foram criadas 2 franquias, né? Toronto Raptors e o Grizzlies, né? Que na época era Vancouver Grizzlies, né? Virou Memphis Grizzlies. E nessa época, em 95, deu uma esticada, 2 franquias deu uma esticada, que a liga ficou bem rasa, né? Em termos de talento, né? Antes disso, 89, teve o Timberwolves e o Orlando Magic. 88, teve a franquia que viraria o New Orleans Pelicans e o Miami Heat. Então você teve num espaço de 6 anos, 6 times criados novos, que acho que explica muito o fato dos anos 90 ter uma queda de nível técnico. Não tinha jogador bom o suficiente para tanto time, né? E agora você com 30 times, a liga facilmente comportaria 32 franquias, né? Como tem na NFL, né? São 32 equipes na NFL. Sim. E você tem duas cidades óbvias, né, para você criar, né? Seattle e Las Vegas. E eu ficaria muito surpreso se nos próximos anos a gente não ter essa expansão da liga. Eu também. Eu acho que, assim, a vantagem em relação à expansão
lá de 95, né? É que a expansão de 95 foi um teste, né? Foi a expansão para o Canadá, a primeira vez que isso acontecia. Uhum. O Vancouver Grizzlies é a pior franquia da história, né? Foram 4 ou 5 temporadas horrorosas. Então, assim, foi um experimento que deu parcialmente certo. Agora, esse de adicionar Las Vegas e Seattle, que são as grandes chances, são dois mercados enormes, Uhum. um potencial muito grande. Um deles já tem uma fanbase ali consolidada. O outro, a gente já viu que gosta de basquete também, pelo sucesso do Aces na WNBA. Então, assim, eu acho que é o momento perfeito. O Adam Silver, ele é um cara que ele sempre se esquiva muito dessas questões aí de expansão, né? Porque é algo que ele está sendo perguntado há bastante tempo. E ele sempre se esquiva, ele fala, não, isso vai acontecer no futuro, mas não sei quando, etc. Mas eu acho que, assim, depois de assinado o novo contrato de TV, vai ficar meio inevitável que essa expansão não aconteça uns 2 ou 3 anos depois, sabe? Já tem muita gente pedindo, já é o momento ideal, na minha opinião, justamente por conta dessa quantidade de talento. Então, assim, é inevitável. Las Vegas e Seattle vão ter, sim, suas franquias. Eu acho muito difícil que fuja disso. Ele até menciona a possibilidade que México City, que a cidade do México está sendo visualizada, mas eu acho impossível. Não acho que o mercado lá seria agradável para os jogadores. Acho que não teria nenhuma estrela da NBA que gostaria de ir para a cidade do México para jogar e morar lá. O Canadá já sofre um pouco, né, com isso. Exato. Para Toronto, só você vê que eles não conseguem ter grandes estrelas assim por muito tempo. Então, e é tipo um voo de 1h30 de Nova Sim, York, né? Exato. Do México é bem mais longe. Então, assim, eu acho impossível. E só completando o que você falou, né, das jovens estrelas, cara, a gente viu um jogador colocando números de Wilt Chamberlain, meu. Sim. Isso, assim, se eu não me engano, o Jokic já tinha batido um número do Wilt, né? Ele fez 40, 20 e 10, né? Foi 40, 27 e 10. né? Isso, E ninguém nunca tinha feito isso. Isso já é bizarro. Só que o Doncic conseguiu elevar isso a outro patamar, fazendo 60 pontos. Uma atuação ali que, ele teve aquela cesta ali no fim do jogo, que foi histórico. Então, assim, quando um moleque de 23 anos coloca números de Wilt Chamberlain, é porque você repara que, primeiro, ele é especial, e você repara também que a liga tá num momento especial. Isso não vai acontecer sempre. E, assim, é o que você falou. Sempre quando a gente tem esses jogadores, tipo, o Curry tá aí na fase final da sua carreira, o LeBron, essas coisas, a gente sempre pensa, acho que ninguém vai superar eles. Mas a gente vai vendo que vai ter gente que vai superar, sim. O começo de carreira do Luka, em termos de números, é equiparável ao do LeBron. E ele chegou numa final de conferência antes do LeBron chegar numa final de conferência, né? E parece que o recorde do Karim de pontos sempre pareceu impossível de ser batido, e o LeBron tá caminhando pra bater, né? E aí a gente pensa, nunca vai ter outro jogador com a longevidade do LeBron, né? E aí você tá vendo o Luka tá caminhando assim você pega estatísticas e com a idade e tal, ele tá tendo um começo de carreira equiparável ao do LeBron, né? E o que você falou sobre teve o Jokic fez aquele jogo fantástico, aí o Luka fez aquele jogo que é absurdo, não é um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida. Ontem à noite o Zion fez 43 pontos em 21 arremessos e fez os últimos 12 ou 13 pontos para vencer a partida contra o Timberwolves, né? E você pensa que o Timberwolves com o Gobert seria um time bem equipado para lidar com o Zion, né? E não é possível. E só para encerrar a conversa sobre o negócio de expansão, fala-se muito que o Fenway Sports Group, que é aquele grupo que tem o LeBron como um dos principais acionistas, que é o dono do Red Sox e do Liverpool e do Pittsburgh Penguins, que é o time da NHL, né? É um grande candidato a ter uma dessas franquias de expansão, né? Que custaria provavelmente uns 2 bilhões de dólares, né? A gente viu quanto que o Phoenix Suns saiu agora, uma franquia de Las Vegas. Por que seria de Las Vegas, né? Porque o que a gente pensa é o LeBron como dono. E pega bem pra liga você ter a história de que o cara que entra com 18 anos na liga se aposenta e se torna um dono, né? Viu? Você pode crescer aqui, a meritocracia aqui da NBA, né? Então o LeBron fala muito sobre isso, né? E ele tem sido muito ligado a essa franquia de Las Vegas através do Fenway Sports Group. Então seria bem interessante. E aí Seattle, sim,
falta bilionário. Vai ter. Não falta bilionário pra comprar. Então eu acho bem provável que o LeBron, depois que ele se aposente, ele se torne um dono, mais ou menos do mesmo modo que o Michael Jordan. Que o Michael Jordan, ele não tem uma porcentagem do... Acho que não tem nem metade da porcentagem do Hornets, né, o Michael Jordan. Não. Hoje, o negócio foi... O Jordan, ele se aposentou, logo depois ele comprou um pedaço do Washington Wizards. Uhum. Aí ele virou jogador do Wizards. Depois ele virou minoritário do Hornets. E hoje ele é o majoritário. Ele já vendeu uma parte, mas ele continua, se eu não me engano, como dono majoritário ali, né? Eu imagino que o LeBron vai fazer um negócio parecido, assim. A franquia de Vegas, eu imagino que, assim... A gente não sabe quando o LeBron vai se aposentar, isso é fato. Eu acho que enquanto ele tiver lenha na fogueira, e se ele conseguir times bons ao redor dele, ele vai continuando. Então, assim, eu acho provável que a franquia de Las Vegas seja criada antes dele se aposentar, e logo depois que ele se aposentar, ele já vai lá e compra uma porcentagem. Eu tô vendo aqui, ele comprou por $275 milhões, né, o Michael Jordan. Sim. Que é um puto investimento, né? É absurdo. Hoje o Hornets, que é uma franquia horrorosa, vale bem mais. Vale, com certeza. Não tem nenhum time da NBA que seria vendido por menos que $1 bilhão. Não. Acho que na última lista da Forbes, todos estavam avaliados em, no mínimo, acho que 1.7. E assim, se tá avaliado em 1.7, vai ser vendido por 2, sabe? Sim. E ele vendeu realmente ele vendeu uma participação, né, recentemente, o Michael Jordan, mas ainda é o acionista majoritário. Mas é isso, a liga tá num momento muito bom. Vamos encerrar aqui o nosso balanço de 2022 da NBA, que a gente inicia entrando aí chegando quase na segunda metade da temporada 2022-2023. A gente vai eleger as seleções aqui, como eu falei, né, do ano de 2022, que aí pega tudo que aconteceu na temporada passada, inclusive os playoffs, e esses 2 primeiros meses da temporada 2022-2023. Vamos começar. Primeiro time, segundo time, né? E vamos Sim. de armador até o pivô. Quem que é o armador da sua, Vitor? Stephen Curry. É o meu também. E assim, eu acho que não é tão automático quanto pode parecer, que se você olhar pra trás, ele não foi primeiro time ao NBA. Foi o Devin Booker e o Luka. Sim. Porque ele não terminou bem a temporada passada, né? Só que ele cresceu muito nos playoffs. Sim. E até se machucar nessa temporada, tava jogando um nível absurdo. O negócio foi que o Curry, na última temporada, ele começou muito bem. E ele teve uma caída meio bizarra, assim, basicamente entre janeiro e abril ele foi muito inconstante. Então 23,2 pontos por jogo e arremessando 35,6 de 3. Exato, que pro Curry isso aí é horroroso. Então, assim, o negócio é que os playoffs dele pesam muito, porque ele foi absurdo. Foi MVP das finais, então isso pesa muito. E o começo de temporada dele esse ano vinha sendo melhor até do que o da última temporada, que já era absurdo. Sim. Então, assim, eu acho difícil não colocar ele. O cara, antes de se lesionar, ele tava chutando... acho que ele tava tendo números melhores até ou iguais do que a temporada dele de MVP unânime, sabe? Uhum. Então, assim, não tem como ele, pra mim, não estar no first team, sabe? Eu entendo que o fim de temporada passado dele foi ruim, assim, ruim pros padrões de Stephen Curry, né? Mas, os playoffs dele compensam tudo. Playoff tem que contar dobrado, não tem jeito, né? Sim. O cara, no momento mais importante, ele jogou discutivelmente o melhor basquete da carreira dele, né? Não acho absurdo dizer isso. Sim. Porque mesmo na temporada do segundo MVP dele, ele não era esse cara defensivamente, e não era esse cara atacando a cesta também, né? Hoje ele tá muito mais forte do que ele era. Acho que ele tá melhor fisicamente agora do que em 2016. E é meio bizarro, porque o Curry ele dá muito azar nesses negócios de lesão, cara. É azar a palavra, porque ele tá com um físico bom, como você falou. Você vê a movimentação dele defensiva, isso nunca aconteceu, meu. Ele hoje é um defensor que é mais positivo do que negativo, na minha opinião. Assim, sim, né? E até no ano do... time. Uhum. No recorde de vitórias, né? Ele se machuca depois nos playoffs, né, que prejudica bastante Sim. o desempenho dele. No backcourt ao lado dele eu coloquei o Luka. Pra mim é indiscutível. Pra mim, assim, indiscutível eu não consideraria, né? Porque existe um outro cara que a gente vai mencionar depois. Uhum. Mas eu também coloco o Luka porque eu achei o começo dessa temporada dele melhor do que o desse outro cara. E porque o Luka chegou nas finais de conferência do último ano. Isso acabou pesando um pouco pra mim. Cara, o Luka, logo aí ele vai ter a média de triple-double dele na carreira, né? Sim. Eu acho que isso é uma parada meio inevitável. Só resta o Dallas Mavericks
cercar ele de gente melhor. E a gente tem que ser justo também, né? Eu, particularmente, não me agradava nada o estilo de jogo do Westbrook, o estilo de jogo do Harden no auge deles, né? Nas temporadas que eles foram MVP. E o Luka é basicamente isso, né? O Mavericks hoje é aquele time heliocêntrico, né? Que é tudo Sim. ao redor do Luka. Eu não acredito que isso te leva a sucesso coletivo. Mas em termos de número, o Luka Doncic que ele tá fazendo é absurdo. Perfeita a sua colocação, é isso, assim, tipo, eu não acho que eles vão ser campeões desse jeito, acho impossível, mas para as estatísticas do Luka, isso aí tá inflando pra caramba. Sim. No frontcourt, indiscutível Jason Tatum. A segunda metade da temporada passada dele foi absurda. A primeira metade dessa temporada também absurda, nos dois lados da quadra. Nos playoffs, ele perdeu um pouco o fôlego, acho. Nas finais. Na final de conferência e nas finais da NBA. Ainda teve alguns jogos bons, mas a série dele contra o Bucks foi a melhor série dele nos playoffs. Mas ele é um cara que hoje ele tá na discussão não só como um dos 4, 5, 6 melhores jogadores da liga, mas como two-way player também, né? É um cara fantástico. Então, Tatum indiscutível, né? Pra mim, Tatum indiscutível. É o que você falou, assim, pô, ele é um dos melhores pontuadores da liga. Ele faz cesta de tudo que é jeito. Defensivamente, ele é um absurdo. Eu acho, inclusive, que ele é um defensor extremamente subestimado. Porque, pra mim, ali, em alas, ele tá defendendo num nível ali Paul George já. Cara, ele tá um absurdo mesmo. Ele é capaz de fazer tudo em quadra. Ele é um bom playmaker. Então, assim, o único ponto negativo mesmo foram as finais dele, mas eu acho que ali faltou fôlego. Acho que não dá pra gente culpar tanto ele assim. Posição 4, outro simples, Giannis Antetokounmpo, né? Eu acho que Tatum ou Giannis o melhor two-way player, mas eu acho que o Giannis, pelo que ele pode fazer como big também, coloca ele num patamar acima. A versatilidade dele. Né? E não tem o que falar do Giannis, né? Não, tá tendo um começo de temporada espetacular, disputando o prêmio de MVP, pode ser colocado na discussão de defensor do ano também. Então, assim, cara, é o jogador mais dominante da NBA atual, na minha opinião. E se você pensar nos playoffs da temporada passada, ele quase levou esse time do Bucks sem Chris Middleton, né? Ele já falou sozinho, mas tem o Drew Holiday também. E assim, claro, não tem e se no esporte, né? Se isso acontece e tal. Se o Bucks passa pelo Boston Celtics, eu acho que eles passam pelo Miami Heat. Eu também. E eu acho que eles passam pelo Warriors também, porque o Warriors não tinha o que fazer contra o Giannis. Seria bem difícil de marcar ele, enquanto o jogador mais forte do Warriors, que é o Curry, teria muitos marcadores em cima, né? Então isso talvez fosse difícil. Mas, cara, com o Middleton eu tenho certeza que eles passavam. Assim, é uma certeza que eu tenho. Eu sei que é o que você falou, não existe sim no esporte, mas passa. Na posição 5, se a lista que você me mandou estava correta, a gente discordou. Sim. E eu tenho o Nikola Jokic e você tem o Embiid. Defenda o caso do Embiid. Cara, eu acho que assim, essa aí, pra mim, as duas respostas estão certas, não existe errado. Eu acho que assim, a diferença pra mim do prêmio de MVP na última temporada não foi grande. Assim, eu acho que era bem dado pra qualquer um dos dois. O Embiid acabou sofrendo um pouco nos playoffs porque ele se lesionou, né? Mas ele voltou na raça, jogou acho que os últimos 2 jogos ali, com a cara toda ferrada. E eu acho que esse começo de temporada dele, assim, o Jokic teve um começo de temporada que não foi tão, como eu posso falar, não tava enchendo os olhos tanto no começo ali, tipo, os primeiros 10, 15 jogos. Agora ele já voltou à forma absurda dele, mas eu acho que o Embiid vem fazendo aí um mês de dezembro espetacular. Ele teve atuação de 50, 30 seguido, tá botando 30 pontos todo jogo. É um defensor muito melhor para mim do que o Jokic. Tá com a maior marca de assistências da carreira também. Então acho que assim, para mim o Embiid é o melhor pivô de 2022, por incrível que pareça. Separa os dois realmente é muito pouco, né? Mas a minha preferência pelo Jokic pra mim ele eleva mais o nível dos companheiros do que o Embiid. O Embiid é um fenômeno da natureza, é um cara que você não tem o que fazer pra parar ele, e é um grande defensor, melhor que o Jokic como defensor, sem dúvida, como você falou. Só que o Jokic, eu acho que ele eleva mais os companheiros. O Embiid faz o dele lá,
muito bem, melhor do que qualquer outro, mas não tem um jogador do Sixers que joga melhor porque tá ao lado do Embiid, né? Enquanto o Jokic é completamente diferente, né? O Jokic, ele é o cara que mais... Ele lidera a NBA em passes. Ele é o jogador que mais passa a bola. Que assim, eu vi esse número esses dias, não lembro exatamente, mas era tipo 500 passes a mais do que o segundo colocado, né? E ele é um pivô. Então, eu acho que eu não achei que ele começou mal a temporada. Eu achei que não é mal, é só que ele não tava com brilho. Acho que foi mais o caso de que a prioridade dele era trazer o Michael Porter Jr., trazer o Jamal Murray de volta, né? E você tem KCP, jogador novo, né? O Bruce Brown e tal. Mas agora ele, tá ali na briga pelo MVP. Não seria... Eu acho que é uma pena assim, não vou votar no MVP, no Jokic pra MVP, porque ele ganhou os últimos 2. Não deveria ser esse o... Isso exige pra mim. Se ele é o jogador mais valioso e ele tá na discussão como o jogador mais valioso da NBA nessa temporada, ele deveria ser. Então, pra mim, eu voto o Jokic. Vamos pro segundo time. O meu armador é o Ja Morant. Meu também. Foi first team, né, na última temporada. Titular do All-Star Game. Então, assim, não vem tendo, acho, uma temporada igual à última, talvez. Talvez não tenha tido a mesma atenção, mas, assim, vem jogando muito bem ainda. Que ele não é mais o fator novidade, né? Agora Exato. Porque na última temporada foi a que ele explodiu, né? Então, assim, é natural que ele ganhe menos atenção agora. Mas, tá jogando demais ainda. É um dos melhores armadores aí da liga, assim, indiscutivelmente. E um showman. Ele tem 0,3 pontos a menos por jogo, mas ele elevou em 1,1 as assistências dele. Isso é coisa. Por partida, e tá arremessando pior de 3, né? 32% contra 34%. Ele é um chutador, né? Mas também 2% é tipo, sei lá, um arremesso a cada 4 jogos que ele acerta mais ou menos, né? Não importa tanto. Mas e também teve a lesão do Desmond Bane, né? Que é o Klay Thompson pro Ja Morant e Stephen Curry, que acho que importa bastante também. Na posição 2, o cara que a gente indicou, né? Que é o que tava na briga ali pelo primeiro time, o Devin Booker. Outro cara que eu acho que a temporada dele tá sendo subestimada, porque ele tem que lidar com lesão. Ele se machucou agora, né, também, que trabalha, ele vai ficar um tempo fora, mas ele teve que lidar com lesão do Chris Paul, e mesmo quando o Chris Paul jogou, tá pra mim franco declínio, não é mais o mesmo Chris Paul. E o Devin Booker, ele se tornou o guard completo, né? Acho que é o cara que o próprio Luka, a gente botou ele como basicamente shooting guard na nossa seleção. Ele não é um shooting guard, ele é um armador. O Devin Booker, pra mim, hoje, é o protótipo daquele shooting guard à la Kobe Bryant de antigamente. Sim, sem dúvida. É o pontuadorzão ali, que também consegue ajudar no playmaking, mas a função dele é pontuar, e isso ele tá fazendo muito bem. Ele sofreu com 2 lesões já nessa temporada, né? Agora que ele vai ficar em 4 semanas fora, e teve uma outra que ele ficou ali, acho que umas 2 semanas. Mas, ele teve uma sequência ali absurda nessa temporada, que ele, se não me engano, ele fez 50, 40, 40. Então, assim, cara, é um dos pontuadores mais eficientes da liga ali. Teve uma temporada passada boa também, mas essa ele tá em outro nível já, justamente porque ele tá tendo que assumir uma responsabilidade maior na hora de pontuar, porque o Chris Paul tá muito mal nesse quesito. Então, assim, realmente eu acho que o Booker, ele talvez não seja o jogador que mais me enche os olhos ver jogar, mas eu acho ele muito subestimado mesmo assim. Sim, vamos passar pro frontcourt, e tem um que eu acho que a gente concorda que é fácil, que é o Kevin Durant. Sim. Que acho que ele não tá tão longe do Tatum e do Giannis, né, no primeiro time, mas a questão é que fisicamente tem coisas que o Tatum e o Giannis conseguem fazer que o Kevin Durant nessa altura da carreira não consegue mais, né? É justo dizer isso, né? Sim, eu acho que o negócio pra diferença dele aí, né, é mais a questão do time dele mesmo, assim, porque temporada passada o Nets foi uma grande decepção dos playoffs, isso conta muito, mas sim, nessa temporada o Nets tá muito bem agora, tá voando, as pessoas continuam subestimando o Brooklyn Nets, o que eu acho injusto até. Eu entendo que teve motivos aí na última temporada e tal, mas, eles estão com 10 vitórias seguidas, estão jogando um dos melhores basquetes da liga. Kevin Durant tem que ser candidato a MVP sim, tem que ser colocado nessa discussão, porque, você vê ali, os números dele estão sendo absurdos. Então, assim, Kevin Durant pra mim é indiscutível nesse segundo time, e teria um caso até, algumas pessoas poderiam argumentar pro primeiro, mas eu coloco no segundo aí.
Que aí o primeiro você teria que tirar o Tatum ou o Giannis, aí fica difícil, né? Mas ele se machucou também na segunda metade da última temporada, que eu acho que conta. E os playoffs dele, como você falou, ele individualmente não jogou bem naquela série contra o Suns. Ele pegou pouco a bola pra ele, sabe? Ele não Há quem diga que ele ficou no bolso do Tatum, né? Sim. Não, é justo, isso é justo. Há quem diga que o Tatum chegou em casa, tirou o celular, tirou a carteira e tirou o Kevin Durant do bolso. Né? E o Irving ainda de brinde. Verdade. E o Kevin Durant esse ano, pra encerrar a discussão dele, tem aquela estatística True Shooting Percentage, né? Que ela leva eles colocam um peso diferente pra arremesso diferente, né? Arremesso livre, de 2 e 3. O Kevin Durant, ele tá com uma média superior a 30 pontos por jogo e ele seria disparado o maior True Shooting Percentage pra um jogador com 30 pontos ou mais por partida, né? Então ele tá sendo um pontuador eficiente, que ele foi a carreira toda dele, mas nível absurdo agora. A outra posição do frontcourt, acho que é bem difícil mesmo, né? A gente, conversando sobre, a gente pensou em 3 nomes, né, Vitor? O LeBron, Siakam ou DeRozan. Mas eu acabei escolhendo o LeBron. Eu vou de LeBron também, porque tá jogando muito bem essa temporada, apesar de sofrer com lesão aí. O fato dele não ir para os playoffs talvez pesaria um pouco contra, mas o Siakam também não teve grandes playoffs, nem o DeRozan. Então, elas por elas. Eu acho que o impacto do LeBron é maior no time. O DeRozan fez sim uma grande temporada passada, um grande ano. Tá melhorando agora, né? Nessas últimas semanas. É um dos jogadores mais decisivos da liga atualmente. Essa fama de pipoqueiro que ele tem aí tá caindo por terra. O Siakam também vem jogando muito bem, mas acho que também teve a lesão dele, né? Que ele sofreu, então isso pesa um pouco. Então eu vou de LeBron também, porque o que ele tá fazendo aos 38 anos, né? Vai completar, é absurdo. Não tem precedente pra um cara desse estágio da carreira, tá jogando alto nível, nesse nível que ele tá. Ele vai fazer 38, né, agora. Amanhã, né? Parabéns, LeBron. Porque você pensa, os caras que tiveram muita longevidade, né? Tipo o Karl Malone, o próprio Kareem, né? Sim. Nessa altura da carreira, eles não eram nem perto do não, eles já tinham tido ali a sua queda de desempenho. O LeBron tá 100%. 31,6 pontos por jogo nessa temporada, 8,8 rebotes, 5,9 assistências, né? Com um time, literalmente, né? Aquele meme, né? Do nem Noé carregou tanto animal, né? Sim. Literalmente é o caso do LeBron. E pivô, a gente discordou, né? Você colocou o Embiid no primeiro time, eu coloquei o Jokic, eu coloquei o Embiid. Não tem como fugir disso, né? Desculpa. São os 2 melhores pivôs hoje disparados da liga. Não tem um gap enorme pro terceiro. Sim. Quem seria o terceiro? Cara, é o Ben? Eu acho que... Então, eu penso no Ban. Pensaria até no Towns. Poderia pensar nem no mais Ben. Pivô, né? O Towns. Mas esses 3, pra mim, ainda estão muito abaixo deles, cara. Assim, se o Anthony Davis não tivesse machucado, né? Pelo que ele tá jogando na... eu ainda não consigo... Assim, eu sei que o Anthony Davis tem jogado como pivô, mas eu ainda vejo ele muitas vezes mais como ala pivô, por ele sempre falar a carreira inteira dele que ele não gostava de jogar de pivô. Acho que eu respeito esse desejo dele. Mas, assim, se não se lesionasse tanto, seria o terceiro, sem dúvida nenhuma. Mas, acho que o Ben Adebayo, né? É o Ban. Tá sempre em quadra, dá pra confiar. Ele é muito bom, só que ele não tem esse... Assim, o Jokic... O Jokic e o Embiid, eles... nem pra dizer que tá em outro patamar, estão em outros 2 patamares, né? Eles são geracionais, né, cara? Mas o Adebayo também é um baita jogador. Mas é isso, então. Vitor, feliz ano novo, feliz 2023 pra você. Muito obrigado pelas suas participações aqui no podcast. Sempre rende bons debates. E até a próxima. Obrigado, cara. Feliz 2023 aí pra você. Que nesse ano eu participe de mais podcasts ainda. Sempre que convidar, eu vou estar presente. E muito obrigado a todo mundo aí que ouviu. Passem bem aí a virada. Esse é o... Tem aquela piada de tiozão, né? Boas entradas, né? E tal, aquela coisa. Esse é o último podcast aberto em 2022, aqui o próximo. Ainda vai ter sexta-feira, né? Sobre o Thursday Night Football. Que, cara, o Thursday Night Football de quinta-feira literalmente não vale nada. Porque o Cowboys... Não, porque o Cowboys, eles ainda têm a chance matemática de ter a melhor campanha da NFC. Só que o Tennessee Titans, que já é um time que tá muito mal,
literalmente não importa. Eles podem ganhar ou perder, o Jacksonville Jaguars pode ganhar ou perder o jogo da semana 17, que o que importa é o jogo da semana 18 entre eles, Sim. né? Então, o jogo basicamente virou um amistoso, esse Thursday Night Football. Mas farei podcast sexta-feira de manhã sobre Você é um ele. guerreiro. Hã? Você é um guerreiro. Farei pros meus apoiadores, né? Porque esse podcast é pros meus apoiadores. Mas, então, esse é o último podcast aberto do ano. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o Cara dos Esportes aí ao longo desse ano, né? Um ano de muito podcast. Muito podcast. Tem que ter aquele retrospectiva do Spotify, né? Eu tava, tipo, meu podcast tava, tipo, top 3% de mais minutos postados, né? Que é coisa pra cacete. Sendo que não conta os podcasts dos apoiadores, né? Sim. Do Spotify. Então, muitos minutos falando aqui no microfone. Muito obrigado a você que escutou. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado aos apoiadores. Muito obrigado a todos. Até o ano que vem.